Ana, né? Eu sou psicóloga, vou apresentar um pouquinho, assim, eu tenho mestrado em psicologia pela Federal, eu fiz o curso de neuropsicologia pelo IPTC, tem até algumas colegas minhas do IPTC que estão assistindo a palestra, e também tenho especialização em terapia familiar. E um pouquinho do que a gente vai falar hoje, essas relações entre o que está acontecendo, né, nesse contexto entre pandemia, a família e o cérebro. Então, é esse processo, essa relação que a gente vai estar falando hoje. Então, assim, para a gente começar, a gente vai falar um pouquinho em relação à família. Na família existe um fluxo que a gente fala que é um fluxo que a família vai passando no decorrer do tempo. Então, eu coloquei aqui o desenho para vocês olharem. Nossa família vai passando por vários ciclos no decorrer da sua história. Então, tem o casal, ele casa, depois tem filhos pequenos, adolescentes, os filhos saem de casa. Então, é um fluxo que essa família ela está passando. No decorrer do tempo, o que acontece, né, a partir de todos esses ciclos que a família ela vai apresentando no decorrer do tempo, existem eventos inesperados que acontecem na família. E um dos eventos inesperados que aconteceu, né, agora com várias famílias foi a pandemia, né? Então, assim, a pandemia ela afetou a família que estava atravessando o seu ciclo normal da vida, né? Então, vem esse ciclo. Então, um exemplo para vocês perceberem, então, a gente coloquei aqui, né? Então, o meu ciclo, quando a pandemia chegou, eu era um casal, eu e meu marido com um filho pequeno. Então, ela veio a pandemia nesse contexto. Isso trouxe uma demanda para gente diferente. Então, pelo filho, a gente não pode, né, sair, tem que ter cuidados diferenciados, diferente de famílias que moram com idosos, né, que a esposa está grávida ou que não tem filhos. Então, cada ciclo de vida dessa família vai demandar vai demandar uma estrutura diferente, né? Vai exigir algumas coisas diferentes dessa família, né? Então, isso que a gente chama desse fluxo de ansiedade horizontal que a família atravessa. Dentro do ciclo, aparecem eventos inesperados e nós, como terapeutas, precisamos entender em qual momento essa família se encontra. Bom, a gente falou em relação que essa família está passando uma crise a partir do momento em que aconteceu essa pandemia. Por quê? Então, essa família ela mudou, né? Então, ela tinha uma organização, ela se organizava de uma certa forma, vem essa pandemia e ela se desestabilizou. Eu coloquei esse desenho das pedrinhas porque é exatamente isso que aconteceu, né? Então, assim, existia uma organização, as pedrinhas elas estão organizadas, vem o vento, uma das pedrinhas mudou, elas mudaram, para se equilibrar, precisa se organizar de uma outra forma. Então, quando vem, né, algo inesperado de fora no ciclo da família, a gente fala que essa família passou por uma crise. Eu peguei aqui o Jorge Maldonado, ele tem um livro que fala sobre essas crises da família, ele é um terapeuta familiar. E como que ele nomeia, né? O que seriam essas crises dentro da família? Então, crise é um estado temporal, então que dura um tempo, em que a família se vê incapaz de resolver os problemas usando os mesmos métodos e as mesmas estratégias que ela usava anteriormente, né? Então, como eu comentei, eu estava com um filho pequeno, ele estava indo para o berçário. A partir do momento que surgiu a pandemia, aqueles meus métodos e as minhas estratégias que eu tinha anteriormente, eu não podia mais utilizar. Então, a família, ela entrou numa crise nesse sentido, porque não deu mais para usar as mesmas estratégias que eu estava usando anteriormente. Assim como várias famílias, né, tiveram que mudar as suas estratégias. E Jorge Maldonado, ele continua falando que, por um lado, essa crise que as famílias passaram por essas mudanças, elas trazem uma estabilidade no sistema. Por outro lado, elas trazem uma oportunidade de mudança. Então, uma estabilidade não, uma ameaça a essa estabilidade no sistema, né? Porque muitas famílias, elas passam por um rompimento a partir disso. E é o que a gente observa. Se a gente olhar os jornais do ano passado, né, para esse ano, que aparece o índice de divórcio, ele aumentou muito. Porque essas famílias, elas entraram
elas entraram numa crise e elas não souberam como lidar com essa crise. Então, aí acontece o que a gente fala desses rompimentos familiares, porque eles não conseguiram entrar em equilíbrio novamente. Então, o índice de divórcio aumentou muito do ano passado para cá. O que aconteceu então? Por que os índices de divórcio também aumentaram? A gente pensa que a família ela não tinha o costume de refletir, de falar sobre os seus problemas, né? E quando tá todo mundo junto numa casa, né? Se organizando, tentando ocupar, dividir o computador, dividir os espaços, né? Isso que no começo a gente falava que com muito otimismo, agora a família vai estar junto, né, vão estar educando os filhos, depois começou a virar um estresse. Então, tudo aquilo que se colocava embaixo do tapete, agora está aparecendo para essa família, né? E eles precisam lidar com toda essa crise que veio a partir da pandemia que aconteceu. Então, esse é o primeiro ponto, né, em relação à crise. Ok, só quero ver se eu consigo ver o chat aqui. Ok, então vamos lá. Só tô arrumando aqui para eu conseguir enxergar o chat para vocês. Aí. Pronto. Então, assim, como que nós vamos... Agora não tá passando, só um minuto. Então, assim, quando eu penso numa família, eu preciso entender como esses indivíduos, eles vão passar, ter a resiliência para passar por esse momento, né? No que baseia esse bem-estar, a família continuar tendo um bem-estar. Então, se baseia por 3 pontos que nós precisamos, né, saber. O primeiro ponto seria que o bem-estar, ele está relacionado com a genética, sim. Então, está relacionado com algo hereditário, que nós recebemos dos nossos pais. Isso influencia, sim, o humor. Nós temos vários genes que estão relacionados com a genética, né? Vários genes que estão relacionados com o humor das pessoas. Então, isso interfere na resiliência dessa pessoa em todo esse processo. Um outro ponto seria em relação às circunstâncias. Então, quais as circunstâncias, qual o momento que essa família ela está passando, né? O que está em volta dela, isso interfere também no bem-estar. Então, as circunstâncias dessa família. Então, não tem como a gente negar que, em relação à família, há um impacto, a parte social, o que está em volta dela, a parte da política econômica. Então, tudo isso que está em volta da família, ela vai interferir no bem-estar, né? A economia do país. Então, é diferente a gente pensar no bem-estar em relação ao Brasil, a economia nos Estados Unidos, né? Em outros países. Então, essa circunstância, ela vai alterar o bem-estar dessa família e como ela vai ter resiliência para atravessar essa crise que a gente está falando, que vem a partir da pandemia que trouxe tanta mudança. O terceiro ponto, que é o mais importante, está relacionado à interpretação. Então, vamos lá. O que interfere no bem-estar e na resiliência nesse processo? Genética, as circunstâncias que essa família está passando. E o terceiro ponto, que é o principal para a gente aqui na palestra, seria a interpretação. O que né, está relacionado a essa interpretação? É como cada indivíduo ele vai interpretar o fato. E teve um artigo que eu vi que ele coloca 40%, né, dessa questão da interpretação interfere como nós passamos pela situação. E o que é importante, né, dentro desse contexto? A genética e circunstância, ela não é controlável. Eu não tenho como controlar o gene que eu recebo e eu não tenho como controlar as circunstâncias que estão à minha volta. Mas como eu interpreto tudo que está acontecendo agora em relação à pandemia, em relação né, às situações difíceis que a gente passa, isso é controlável, né? Então, na terapia, o que a gente trabalha é exatamente nesse ponto, é quando as pessoas conseguem ressignificar, e aí tá a chave, né, para conseguir ter resiliência nesse processo e um bem-estar, né? Eu conseguir interpretar de uma forma positiva, porque quando essa família, ela interpreta
tudo que está acontecendo de uma forma negativa, ela fica paralisada em todas as situações. Ela não consegue mudar, ela não consegue entrar naquele equilíbrio novamente que nós falamos anteriormente, porque ela está paralisada, né? Então, o que nós precisamos nesse momento trabalhar com as famílias é interpretar, é como elas interpretam de uma forma diferente cada situação, né? Elas têm novamente o domínio cognitivo, e aí que é o ponto mais importante. Okay. Bom, então a gente falou, né, como, no que se baseia esse bem-estar relacionado a essa interpretação, que agora a gente vai falar como se resolve essa crise. Então, como que eu vou resolver essa crise que a família passou? Ela se resolve através de várias formas, né? E está interferindo tanto na cada pessoa de uma forma individual, relacionado quanto essa pessoa tem de flexibilidade, quais são seus valores, né? O que ela pensa, se tem até em relação à fé ou não, tudo isso é importante. E a resolução dessa crise familiar também está relacionada a como é a dinâmica da família. Então, se um ajuda o outro na família, né? Então, em relação aos filhos, a avó está ajudando, né? Esse pai, ele é colaborativo em casa, toda essa dinâmica familiar é importante. E o que a gente vê? Como as famílias, elas resolvem a crise de uma forma saudável. Em primeiro lugar, elas refletem sobre os acontecimentos, né? Não há uma negação nesse processo. Né? Então, elas vão olhar, estamos passando por uma pandemia, o que está acontecendo? Tentar entender a realidade. Segundo, para resolver essa crise familiar, elas precisam aceitar a realidade, que não tem como mudar. Terceiro, expressar a sua dor. Precisa, né, essa família precisa com que cada um tenha um espaço aqui para poder falar sobre a sua dor, né? Então, poder expressar ajuda nessa resolução da crise. Outro ponto é oferecer tempo para a recuperação. E aqui é algo bem importante, porque cada membro da família, ele precisa de um tempo diferente. Então, tem pessoas que rapidamente têm flexibilidade, ou o seu trabalho, ele facilmente consegue, né, se adaptar. Outros membros já não, tem mais dificuldade com a mudança. Então, a gente precisa entender que existe um tempo familiar, são ritmos dentro dessa família que tem elaboração psicológicas diferentes. E aí precisa ser realmente respeitado o tempo para conseguir resolver essa crise, né, que se iniciou. Outro ponto, precisa ter ajustes, fazer os ajustes necessários dentro dessa família, né? Então, o que antes dava certo, agora não dá, e o que nós precisamos ver? Então, precisamos conversar sobre tudo isso. Isso seria a resolução da crise. Quando ela consegue fazer todo esse processo, a família conclui esse momento. Então, ela restaura, né? Igual aquele desenho que eu coloquei das pedras. Então, cada pedra vai indo para o seu lugar. Então, aí entrou em equilíbrio novamente, acabou a crise, né? Então, o que a gente, né, como terapeutas familiares, a gente observou? Inicialmente, essa família teve uma crise e várias já começaram a elaborar, conseguir ter suas mudanças, e as outras famílias não, elas se cronificaram. Aí começou a ter vários sintomas, né, que a gente vai falar também, né, posteriormente na palestra. Bom, aqui eu coloquei assim, a partir do momento que passou a crise de dentro da família, ela conseguiu elaborar, a gente precisa manter essa família para que ela fique saudável. Então, passamos as crises, está normal. O que precisamos fazer? O que seria, né, algumas dicas que é passado para as famílias, né, para os nossos pacientes? A primeira dica: enfrentar essa vivência dentro de uma maior positividade. Então, o que tem de positivo que a gente pode olhar, né? O que a família tá mais junto. Então, isso, o que tem de positivo nesse processo que essa família pode aproveitar, né? É um ponto. Segundo, manter-se informado em fontes confiáveis.
Ninguém pode colocar a sua família em risco, mas também não pode a todo momento trazer desesperança para essa família, né? Então precisa de um equilíbrio. Como manter de uma forma que seja saudável, mas ao mesmo tempo ter esse cuidado para manter a esperança, né, da família. É outro ponto bem importante. A comunicação nessa família, né, que tá agora junto o tempo todo, ela precisa ser uma comunicação clara e efetiva. E o que significa isso? É uma comunicação assertiva. Uma comunicação assertiva é quando eu respeito o que, né, o membro da minha família está falando e assim como eu sou respeitado, né? Então precisa ter esse respeito. Eu não posso ser passiva de simplesmente aceitar tudo, mas ao mesmo tempo eu preciso ter esse respeito do outro e não ir para agressividade. Então essa comunicação clara e efetiva é isso. Eu não deixar de falar para não acumular os problemas dentro dessa família. Um quarto ponto seria ter uma escuta empática. Escuta empática que é muito importante, porque muitas vezes a gente está ouvindo baseado na nossa história. Né? Então, eu estou baseada nas minhas crenças e nos meus valores, eu não estou ouvindo, né? Ou eu estou ouvindo só pensando aqui no que eu vou responder para essa pessoa. Então, a escuta empática é realmente entender o que o outro quer dizer, né? E isso é muito trabalhado na terapia familiar, né? Essa escuta, eu entender exatamente como que está sendo para o outro passar por toda essa crise familiar, por toda essa pandemia e por todas essas restrições, porque é diferente para cada membro. Aqui. Próximo ponto, né, bem importante, precisa ser construído fronteiras que sejam saudáveis dentro de casa, né? Essas fronteiras é entender que existe um lugar dos adultos dentro de casa e existe o lugar das crianças, existe um papel dos idosos, né? Então cada um aqui tem a sua dinâmica e precisa ter fronteiras no sentido de respeito, né? Então esse, né, adolescente que está dentro de casa, essa dinâmica, cada um dentro de casa precisa ser respeitado. Qual que é o limite de cada um? Aí é um outro ponto importante. O sexto ponto é construir nesse momento memórias positivas, né? Então os pais não estão dentro de casa só para aguentar os filhos, mas para eles construírem algo que seja positivo para os seus filhos, né? Então tenha memórias positivas, momentos de brincar, não, né? Porque os pais são tão cansados que estão precisando da aula, né, ser professores dos filhos, que eles precisam sim construir, parar, e qual é o tempo de construir uma memória positiva que aconteceu dentro da pandemia. O sétimo ponto é reorganizar essa rotina. A gente vai falar né, mais para frente a gente vai falar em relação ao cérebro, por que é tão importante para o cérebro quando a gente reorganiza essa rotina. E outro ponto, né, o último aqui, que é muito importante, é que cada membro dessa família precisa assumir responsabilidades. Então, eu preciso ter a responsabilidade em relação à minha alimentação, a como que eu estou lidando, né, com todo o meu cotidiano. E, principalmente, né, a gente precisa ter responsabilidade em relação às nossas emoções dentro de casa nesse período. E agora aqui do lado eu coloquei do livro, né, quem é neuropsicólogo deve ter visto que lançou um livro de funções executivas do Maloid Lins, um livro, né, muito interessante, e eu peguei uma referência que ele citou no livro que vai falar de estratégias cognitivas de lidar com essas emoções, para a gente poder assumir a responsabilidade em todo esse processo. Então, o primeiro ponto que o autor fala, que a gente precisa ter um controle atencional. Então, quando está num ambiente de raiva, né, o casal ou os filhos, uma estratégia, pensando agora na neuropsicologia, é ter o controle atencional. O que seria esse controle atencional? O controle atencional é quando eu tentar buscar naquele ambiente estressante de raiva algum ponto para eu me desfocar, seja olhar alguma coisa do ambiente, pensar na conversa,
né, em algum ponto que seja, que tenha mais um equilíbrio entre as pessoas que estão nervosas. Então, é controlar a atenção para um outro ponto que não esteja gerando intriga, né? Então, é isso que é um dos pontos aí que a neuropsicologia vai trazer. Um outro ponto é ressignificação cognitiva. O que seria isso? Eu tentar entender aquela situação que eu tô com raiva e eu tentar dar um outro significado. Né? Vamos supor, eu estou com raiva do meu marido, mas será que é porque realmente o que ele está fazendo é, é, é muito difícil, né, para eu dar conta, ou porque eu estou cansado, eu trabalhei a semana toda, então a leitura que eu estou fazendo está potencializando, né, o comportamento do meu marido. Então eu preciso ressignificar, né, olhar para aquela situação com um novo significado. Então, esse é um ponto aí bem importante. Em relação a isso, o que acontece para eu ressignificar? Eu uso da minha memória declarativa, né? Então, aquela memória que está lá. Então, poxa, meu marido não fez isso hoje, mas a semana toda eu resgato da minha memória, né? Então, eu uso aí uma função do cérebro resgatando isso. Ó, ele fez a semana toda, né? Aquilo que eu pedi, ou né, alguma ajuda ali em casa. Então, eu vou resgatando situações positivas da outra pessoa através da memória para eu conseguir ressignificar. Fora isso, o que precisa? A flexibilidade cognitiva, que é uma das funções executivas aí bem importante, né? Então, eu saio da rigidez de comportamento e o que eu vou fazer? Eu vou ser flexível, né? Eu vou usar o meu lobo frontal para ter flexibilidade e pensar de uma forma diferente, tentar interpretar aquela situação de uma forma diferente. Ok. Terceiro ponto, em relação às estratégias cognitivas para lidar com as emoções dentro da casa, é a modulação de resposta. O que seria essa modulação de resposta? Algumas situações, se eu falar, eu vou ter um prejuízo muito grande. Isso se chama modulação. Eu vou modular minha resposta, eu não falar aquilo que vai trazer uma consequência grande, que eu vou magoar o outro, né? Então, eu deixo de falar. Então, quando eu tô com meu filho e eu tô irada, eu preciso modular a resposta, simplesmente parar de falar, né? Então, não falar aquilo que tá na minha mente. Isso se chama modulação da resposta. Então, 3 estratégias cognitivas: o controle atencional, eu ressignificar, olhar de forma diferente e modular a resposta, deixar de falar aquilo, né, que a emoção traz naquele momento. Então, aí são estratégias, né, que vem da neuropsicologia que a gente pode utilizar nesse ambiente familiar. Agora eu vou falar para vocês em relação às faixas etárias, em relação a criança, adolescente e idosos. Realmente algumas reflexões, né, assim, bem rápidas sobre cada faixa etária. Então, quando a gente pensa nas crianças dentro da pandemia, né, o que acontece? O que seria muito importante nesse momento? Pensar na rotina das crianças. A rotina bagunçou, né? Elas iam para a escola e não estão indo mais para a escola, né? Se desorganizou, agora elas estão com os pais, estão muito com os pais, tudo isso bagunçou. E para as crianças, a rotina, ela vai trazer uma segurança, né? Nesse momento, um conforto, aquilo que traz essa estabilidade é ter uma rotina para essas crianças, né? Então, isso é muito importante e faz toda a diferença, né? Realmente é nítido no consultório quando os pais estão com a rotina, o quanto essa família ela está mais saudável, né? Eles conseguiram sair da crise, entender que não dá para ser mais do jeito que era antes e começar agora a ter uma rotina diferente, né? Não tem como ser igual era antes, é diferente, só que mantendo a rotina. Um outro ponto que é bem importante nas crianças dentro de casa é estimular a autonomia delas. Então, os pais eles não precisam ficar sobrecarregados, mas ver o que cada criança pode fazer. E o grande desafio desse processo é que e aí eu acho que a mãe tem mais isso, que no sentido do cuidado, né, ela se sente valorizada em relação
quando ela está cuidando das crianças, e há uma certa vaidade, né? Como se o valor dessa mãe tivesse em cuidar de tudo, e ela não consegue transferir isso para as crianças. E aí é um ponto importante, né, que precisa trabalhar com os pais e principalmente com essa mãe, que ela pode valorizar os outros através de estimular e desenvolver essa autonomia, aproveitar esse momento para isso. Isso é bem importante. Outro ponto em relação às crianças é o que acontece? Tudo que passa para as crianças, ele vem através dos pais. Então, se os pais estão estressados, as crianças vão estar estressadas. Então, as crianças, elas vão recebendo toda essa carga emocional da família. E os adultos precisam entender, e daí a gente volta lá às fronteiras, que existem questões que os pais, como adultos, precisam resolver, né? Então, eles precisam dar conta de como eles vão pagar os seus boletos no final de mês, como que eles vão resolver tudo isso, resolver a segurança dessa família. E as crianças precisam ser poupadas disso, né? As crianças, elas já têm os seus problemas, né? E elas precisam ser poupadas desses problemas dos adultos que não tem como elas resolverem, né? Então, a gente precisa ter essa separação, né? Essas fronteiras, esse cuidado em relação às crianças. O último ponto é que precisa falar a respeito das emoções com as crianças nesse momento. Elas sentem falta dos colegas, de ir para a escola, elas sentem falta, né? Então, se os pais estão percebendo isso, ou o terapeuta, é importante colocar, né? Então, eu percebo que você está com saudades dos seus amigos, eu percebo, né? A mãe também está com saudades, a mãe está com saudades de sair para trabalhar, de sair para passear, e assim conversando, para elas conseguirem elaborar tudo o que está acontecendo. E o que acontece, que a gente vê muito no consultório, os pais têm dificuldade de entender que os problemas das crianças são importantes, são muito significativos, né? Como eles têm problemas que na visão deles é muito maior, como pagar uma conta, né? Como pensar agora na segurança de todos, o que eles acabam desvalorizando tudo aquilo que essa família, tudo aquilo que essa criança tá passando nesse processo, por isso que precisa falar, entender. E cada criança vai expressar de uma forma diferente. Algumas, né, quando estão recebendo todo esse estresse familiar, o que elas vão fazer? Elas vão ficar quietas, ficar no canto dela, outras ficam prestando atenção em tudo, mesmo fingindo que está brincando, mas elas estão prestando atenção em tudo que esses adultos, né, eles estão conversando, e outras vão ficar, às vezes, mais agressiva. E essa agressividade pode ser sinal, sim, de que elas não estão conseguindo lidar com esse estresse familiar. Agora eu trouxe uma reflexão em relação aos adolescentes. Então, quando a gente pensa, né, de uma forma geral, a pandemia ela vem para mostrar a pandemia, para mostrar a nossa vulnerabilidade, né? Ela mostra para todos que nós somos finitos, que nós temos fragilidades, né? Mostrar realmente a nossa humanidade em todo esse processo, né? A gente não quer pensar na morte. Agora, toda hora está vindo um risco, né, de morte. Então, isso vem à tona, né, essa questão das nossas vulnerabilidades. Para lidar com tudo isso, a gente precisa ter um repertório, né, ter uma resiliência. E o né, alguns estudos estão mostrando? Que os adolescentes, eles estão sendo muito poupados de desenvolver esse repertório, de lidar com as frustrações. Então, eles não têm o repertório anterior, porque eles foram poupados, né? Ou porque os pais deram tudo para eles não precisaram lidar com muitas frustrações. E agora vem uma situação que os pais não podem fazer nada, né, a respeito disso tudo.
e de repente eles precisam lidar com várias frustrações, né? Então, o que seria um papel bem importante aqui desse pais? E ajudar esses filhos a lidar com as suas emoções, ter hábitos que sejam saudáveis, estar junto com eles, mas ao mesmo tempo respeitando, né? Porque é um desafio que na época da adolescência eles precisam estar fora, né? Estar com outros adultos, se diferenciar dos pais, e justamente nesse momento eles estão grudados nesses pais. Né? Então, é assim um período com sabedoria, entendendo esse processo da adolescência, ajudar eles a lidarem com as emoções. Não ser uma extensão do cérebro deles, né, de dar todas as alternativas, mas ajudar esse adolescente a pensar, a lidar com as emoções. Deixa eu ver só se tem isso. Eu vi que tem aqui algum recado, quero ver se tem alguma questão. Aqui o Gabriel colocou que é importante dar nomes às emoções para entender melhor o que sentimos e para saber o caminho certo da superação. Exatamente isso, Gabriel, né? Bem no sentido de nomear para as crianças, né? Ajudar os adolescentes a desenvolverem isso, né? Essa educação emocional é muito importante. Daí o João colocou que a comunicação acontece no ouvido de quem ouve, não da boca de quem fala. Interessante os comentários aqui. Bom, agora para finalizar essa primeira parte, vou falar em relação aos idosos. O idoso, ele já está, ele é um período muito desafiador para o idoso, né? Independente da pandemia, sempre é um período desafiador, porque ele precisa abrir mão de muitas coisas nesse período, né? Então, ele precisa lidar com morte de amigos, com aposentadoria, doenças, né? São uma infinidade de coisas que ele precisa lidar. E justamente os idosos, né, são aqueles que estão numa situação de risco em relação ao Covid. Por quê? Né? Então, por causa eles têm maior risco de um agravamento de uns sintomas. Então, eles precisam ficar isolados. Só que, assim, o isolamento, né, então eles já estão numa fase difícil da vida, né, em relação a esse, já se sentir mais vulnerável, né, se sentir sozinho, vem esse isolamento. Alguns idosos que eu conversei, o que eles falam? Que a recreação, aquilo que eles se sentiam, que conversavam com as pessoas, tudo que era importante era o mercado, né? Então, eles iam para o mercado, conheciam as pessoas dentro do mercado, eles já, né, eram tratados ali pelo nome, eles tinham lugar, e o mercado, assim, vários idosos que eu conversei, é algo muito importante e que foi perdido, né, para eles, que eles não podem mais escolher, ter autonomia de escolher os produtos que eles querem, que é diferente da gente fazer, né, fazer uma lista e um familiar ir lá e comprar, porque eles querem estar lá, é a vivência, né, deles, e eles foram perdendo tudo isso, né? Então, sim, é importante, precisa ser cuidado, né, no sentido de saúde, agora com a pandemia, mas precisa ter o bom senso, né? E a gente vê muitas famílias que quando querem, que têm criatividade, elas dão um jeito de estar perto desse idoso, até através da tecnologia, né, que é algo bem importante, de estar perto desse idoso se sentir cuidado, né? E por quê? Porque a solidão, ela traz um preço muito alto, um custo muito alto da solidão. Eu coloquei um slide, alguns pontos que podem acarretar por causa dessa solidão no idoso. Então, o primeiro ponto é que afeta a imunidade. E aí é algo bem importante, né? Se afeta a imunidade, o que a gente a pior coisa que pode acontecer no sentido do Covid, né? Então a gente quer que esse idoso tenha uma imunidade boa nesse momento, e daí por causa da solidão afeta, então ele ficaria mais vulnerável, né, para o Covid. Outro ponto que a solidão pode acontecer é agravamento de quadros depressivos, né? Estresse e ansiedade pode vir por causa da solidão, surgimento de doenças que esse idoso não tinha. Há uma maior predisposição de desenvolver pressão alta, principalmente porque eles não têm uma alimentação adequada. Então, eles estão tão sozinhos, às vezes deprimidos, que não vão fazer uma comida para eles, que eles não vão, né, cuidar da alimentação. Então, pode desenvolver aí a pressão alta.
Outro ponto é uma maior chance de dependência a medicamentos desses idosos, do alcoolismo e do cigarro. Tem um estudo que eu vi aqui que mostra que 14%. Deixa eu só achar aqui, ó. Uma pesquisa nos Estados Unidos mostrou que o isolamento pode aumentar o risco de morte em 14% desses idosos. Então, é um índice aí bem alto que a solidão, né, pode trazer. E que nós precisamos pensar que a solidão é algo subjetivo, né, aquilo que ele está sentindo. E o que nós precisamos é o isolamento, que é algo físico. Então, esse idoso, ele pode ficar isolado, mas não se sentir sozinho, se a família, esse sistema familiar cooperar nesse processo, né? Entender isso. Ok. Bom, a partir de tudo isso que a gente viu, né, que a família inicialmente com a pandemia ela passa por uma crise, depois dessa crise ela precisa ter a manutenção e precisamos respeitar, né, essas fronteiras, entender como estão essas crianças, esses adolescentes, esses idosos. E por que, né, é feita aqui uma palestra para falar sobre isso, e tem várias lives, né, que a gente tem visto falando por todo esse processo, tanto familiar quanto de cada indivíduo, pensando nessas consequências psicológicas, né? Não é no sentido aqui de um terrorismo, até, né, esse slide, essas consequências psicológicas, mas é no sentido de prevenção. Então, é importante ser falado para prevenir, né, essas famílias. Então, o que essa família precisa ter como cuidado de cada membro. Então, algumas consequências psicológicas bem importantes que podem vir a partir dessa pandemia, né, que já tem, os estudos já têm mostrado, uma dessas consequências seria a depressão. A depressão, por quê? A gente não está falando que todas essas pessoas né, envolvidas tiveram uma perda física, realmente perda de um ente querido, mas as pessoas estão tendo perda de sonhos, perda de planos, né, desde uma viagem que era muito significativa, de um trabalho, né, de algo que faliu por causa da pandemia. Então, há várias perdas que as pessoas estão tendo que lidar. A partir dessas perdas, começa a vir a tristeza, que pode gerar, sim, uma depressão. Outro ponto importante é a questão do alcoolismo, que tem aumentado muito, né? Já tem se falado sobre isso, o alcoolismo. Então, o alcoolismo no começo, as pessoas estavam em casa e começou a ser o alcoolismo era uma fonte de alívio inicialmente. Depois começou a virar um hábito, porque eu não vou sair de casa mesmo, eu não preciso, né, me preocupar, eu posso beber mais, e a partir disso pode vir sim a gerar uma dependência, né, que é o processo que já tem acontecido com muitas pessoas. E até tem algumas brincadeiras que no começo aparecia na internet, né? Então se eu tenho que passar álcool na mão, se eu tomar álcool eu vou ficar livre do Covid, né? O que na verdade é um mito. O abuso de álcool, o histórico de abuso de álcool, ele diminui, né, a imunidade e faz com que a pessoa fique mais vulnerável ao Covid. Então, aí é um ponto, né, bem importante se pensar essa questão do alcoolismo. Abuso de medicamentos. Então, o que acontece? As pessoas elas estão tomando medicamento porque elas se sentem mais ansiosas, estressadas, sem ir num psiquiatra. Agora tem a telemedicina, né? E as pessoas elas não estão buscando. Então, elas começam a abusar do medicamento, podendo ficar dependente também deles. Outra reação psicológica que pode acontecer com a pandemia é reações de luto prolongada. Então, o que acontece? O luto, o ritual, né, do velório, ele está sendo, no começo nem podia ter, agora está sendo restrito para as pessoas próximas, né? Esse ritual é muito importante, na terapia familiar a gente fala muito disso, do ritual, da importância para a elaboração psicológica né, realmente do luto, de quando, né, as pessoas perdem alguém. E não está tendo esse processo, né, do ritual. Isso sim, a longo prazo pode trazer o que a gente fala que é um luto patológico nessas pessoas. Outro ponto é o transtorno de estresse pós-traumático, né, que pode acontecer, principalmente as pessoas que trabalham em linha de frente, ou pessoas que tiveram na UTI, que quase, né, vieram a falecer, pode ocorrer o estresse pós-traumático, né, como aconteceu muito depois de guerra, pode acontecer agora depois da pandemia.
E o último ponto seria o aumento do número de suicídios. Então, já tem pesquisas mostrando que quando o país está com desemprego, né, tem muito desemprego e com uma situação econômica precária, aumenta sim o número de suicídios, de suicídio naquele país. Então é um ponto bem importante aí para pensar, para ter uma prevenção realmente, uma reflexão em todo esse processo. Bom, aqui eu vou abrir o chat agora, porque eu vou precisar que vocês participem. Estou tentando abrir o chat novamente. Aqui. Eu vou pedir para vocês falarem para mim o que vocês estão vendo nessa imagem. Se vocês puderem escrever, algumas pessoas, o que vocês estão vendo nessa imagem do slide que eu coloquei agora. A Cristiana colocou uma girafa. Girafa, girafa. Então, a maioria está vendo uma girafa, certo? Ok, agora na próxima. Aqui, o que vocês estão vendo? Triângulos, aqui ela colocou. Estrela. Dois triângulos, estrela com círculos. Ok, ótimo. Bom, a partir daqui, a gente vai começar a falar, deixa eu colocar aqui, a gente vai começar a falar da parte neurológica mesmo, do nosso cérebro, como que o nosso cérebro processa tudo isso que está acontecendo com a pandemia, né? Então, realmente essa palestra foi uma mistura da terapia familiar agora com a neuropsicologia, duas áreas que eu gosto muito. Então, achei bem interessante a resposta de vocês, né? Então, aqui, ó, nessa primeira imagem da girafa, ninguém falou que viu várias manchas, todo mundo falou que viu uma girafa. Aqui, eu acho que foi a Cristiane que falou que viu a Sheila também, falou que viu uma estrela, né? E realmente, vocês olhando agora, tem uma estrela aqui? Existe? Não tem uma estrela, né? O que o nosso cérebro ele faz quando ele vê essas duas imagens, né? Tanto a girafa aqui quanto essa, né, talvez estrela, ele junta. Por quê? O nosso cérebro, para a gente entender, né, o restante da palestra, ele sempre vai olhar as coisas e tentar achar um padrão, tentar achar um significado. Então, quando ele olha aqui para essa girafa, o que o nosso cérebro, ele sempre vai buscar uma resposta, um significado para isso. Eu não vou olhar várias manchas, eu vou dar um significado para essas manchas, que é a girafa que todos colocaram. Quando eu olho esses formatos aqui, né, que nem chega a ser um triângulo, né, se vocês olharem não tem nenhum triângulo certinho, né, então o que acontece? O cérebro ele olha e ele tenta dar um significado para essas imagens. Então aqui duas pessoas olharam a estrela, né? Entende como o cérebro ele juntou os pontos que não estavam conectados a ponto de formar uma estrela, né? Nessa imagem. Então achei bem interessante, né? Isso que eu não tinha pensado na estrela. Então ele juntou e nosso cérebro ele faz isso. Ele busca a resposta para tudo. Porque ele odeia, né? O nosso cérebro odeia aquilo que é desconhecido. Então, tudo aquilo que é desconhecido ele não gosta. Por isso que ele vai sempre buscando padrões, coisas que tenham sentido para nós, que tenham um significado. Bom, a partir disso, o que a gente vai pensar, né? Juntando aí com a questão da pandemia. Então, o nosso cérebro, ele busca padrões em todas as situações. Um exemplo aqui que eu queria colocar, que quando eu estava fazendo esse slide eu lembrei, tem a minha colega que está aqui, que é a Tiara. Ela faz uns 3 anos atrás, a gente fez 3 anos, a gente fez um mestrado juntas, e ela... e a gente foi viajar para Natal juntas para um congresso, e eu nunca tinha viajado sozinha, assim, sem minha família, sem meu pai e a mãe, sem meu marido, foi a primeira vez.
E o que que acontecia? Eu não tinha um padrão em relação a isso, porque eu simplesmente ia viajar, meu marido viajou muito a trabalho, ele sabia, eu ia indo junto com ele. Então eu não tinha um padrão na minha mente, né, formatado de como ir viajar, né, de como seria, como que é para pegar o avião, como que é o padrão dentro de um aeroporto, né, como que eu tenho que fazer, qual porta eu tenho que ir, os aeroportos são enormes, tudo, né. E a Tiara foi nessa aventura comigo e foi muito legal, me diverti muito com ela, foi uma viagem muito bacana, pelo alto astral dela, né? Então a gente conseguiu ir entendendo aquele aeroporto e formando o padrão. E o que acontecia? O meu cérebro, a todo momento, ele estava buscando entender o que estava acontecendo no aeroporto, porque ele estava no começo em parafuso para um ambiente que eu não sei, eu não estou entendendo, né? Como que é aqui, esses símbolos, essas regras do aeroporto, e eu fui começando a tentar entender com a ajuda aí da Tiara. Ela colocou que também se divertiu muito, né? E o que acontece? Eu fui montando o padrão. A outra viagem que eu fiz, eu já consegui entender um pouco mais. Eu entendi aquele aeroporto, para eu entender o segundo, o meu cérebro ele já se acalmou. Ele entendeu, né, que existe um padrão. Então ele ficou mais tranquilo, porque aquilo não era uma novidade para ele. Eu não estava mais com todas aquelas minhas certezas. Então ele tinha um padrão. Eu entendi como funcionava o aeroporto. A partir disso, o que é importante? Quando eu coloco um padrão, então eu entendi como funciona o aeroporto, como funciona uma viagem de avião, meu cérebro na próxima viagem ela consegue prever o que vai acontecer, né? Então ele vai fazer uma previsão. Ó, o aeroporto é desse jeito. Isso economiza energia do cérebro e aí que é o ponto importante. Então quando a gente consegue ter um padrão, a gente vai prever o que vai acontecer e isso vai nos poupar energia cerebral. A gente não precisa com que o nosso cérebro esteja pensando nisso, né, a todo momento. Agora, o que acontece? Quando surgiu a questão, né, da pandemia, que é o tema de hoje, o nosso cérebro começou a ter muitas incertezas e até hoje nosso cérebro precisa lidar com as incertezas. É como se fosse sempre a primeira vez que eu vou fazer uma viagem de avião, né? Porque todo dia tem uma viagem nova. Então todo dia eu preciso lidar com uma situação nova. Então, né, inicialmente, se eu lavar a mão, colocar álcool, tá tudo bem, eu vou estar protegida. Não, eu preciso usar máscara. Não, eu preciso fazer isso. Ah, não, tem vacina, não tem. Então, vai acabar isso, estamos na bandeira amarela, vai para laranja, né? Então, essa incerteza, ela traz, o cérebro ele demanda muita energia para o nosso cérebro em todo esse período. E o que acontece? No meio da incerteza, o cérebro ele pode ir para dois extremos. Quando a gente pensa em extremos na psicologia, a gente vai para dois pontos. Um é para a banalização, outro é para o pânico. Então, quando a gente vai para a banalização, é aquelas pessoas que estão negando, né? Então, acho que a banalização, acho que pode pensar na negação. Então, elas negam o que está acontecendo, né? O cérebro dela, ele acaba, por ter tanta incerteza, ele vai para um extremo. Então, eu vou negar essa situação, eu vou fingir que não existe. E aí, são aquelas que podem colocar toda a sua família em risco. Outras pessoas, elas vão para o pânico, elas ficam em estado de alerta, né? Então, eu já atendi pessoas que estavam atendendo online, eu na casa dela, eu aqui em casa, ela na casa dela, e o que aconteceu? Ela estava de máscara, de tanto pânico, assim, né? Então, a gente estava fazendo consulta online e estava de máscara. Por quê? Porque é um pânico tão grande de lidar com isso. Então, a incerteza pode fazer com que o cérebro ele vá para esses extremos, e os dois extremos são prejudiciais, né? Sempre vai precisar desse equilíbrio, né? O equilíbrio para poder que cada um se utilize do máximo dos seus recursos para lidar com todas, né, com tudo isso que está acontecendo. Quando a gente está nesses extremos, a gente não está usando o melhor dos nossos recursos psicológicos, né, e físicos. Outro ponto importante, né, que está relacionado a essas incertezas é o excesso de informação. Então, o excesso de informação, ele deixa o nosso cérebro totalmente perdido, né, porque eu tenho tanta informação, tanta coisa na minha mente, que eu não consigo fazer previsão, eu não consigo entender o que vai acontecer. Isso faz com que a gente acione na nossa mente um alarme, né? A gente fala que é como se fosse realmente um alarme que está sempre acionando. Cada notícia, e antes estava o dia todo
toda notícia, né? Ele acionava um alarme dentro, um alarme falando, ó, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que eu não estou conseguindo enxergar, que eu não estou prevendo, né? Então, igual o desenho da girafa, tô vendo um monte de mancha, eu não consigo dar um significado, né? E esse alarme, ele fica na nossa mente a todo momento, soando, soando, soando. Aí que é o que a gente fala que é a ansiedade. Então, a ansiedade é quando esse alarme, ele fica soando e paralisa as pessoas. E toda a energia, né, nossa energia do nosso cérebro é voltado para tentar resolver isso, resolver essa situação. Um exemplo, talvez, que possa ficar claro nessa situação é quando uma mãe tem um filho, né, e ela tem uma enxurrada de informações. Cada um vai dizer alguma coisa do como ela tem que lidar com o seu filho, né? Então, diz que tem que trocar a tal hora, outra, e essa mãe ela vai ficando perdida. E o cérebro dela vai ficando perdidinho, assim, de tanta informação que ela precisa, que ela está recebendo. E ela não consegue ter a segurança de ter um padrão, de prever como vai acontecer, porque tudo isso é novidade para ela. Quando ela começa a prever o que vai acontecer, ela começa a ter um controle, né, novamente. E aquilo que antes era tão angustiante, começa a ficar mais tranquilo, porque ela tem segurança, né, nesse processo. E aqui, quando a gente fala da pandemia, não acontece, não, a gente não, precisa acontecer isso, né? A gente ter segurança nesse processo, mas não aconteceu. Então, começamos esse alarme ser acionado a todo momento e toda a energia do nosso cérebro e para tentar resolver isso, né? E aí que é um ponto que pode deixar as pessoas ansiosas e estressadas, né? Isso. Pensando em tudo isso que a gente falou até agora, qual seria, né, um dos métodos, pensando nessa parte do cérebro mesmo? A gente precisa fazer com que esse cérebro ele tenha uma sensação de controle. Porque ele está sem controle de tudo que está acontecendo. Então, ele precisa ter uma sensação do controle de toda a situação novamente. E tem algumas dicas, né, que pode fazer. Uma é selecionar as informações, né? Selecionar quais informações são importantes para não deixar a família em risco, né? Mas para ter esse cuidado familiar e não deixar esse cérebro tão perdido, tão angustiado, colocando o sinal de alerta a todo momento. E a outra, né, que por isso que eu falei que a gente ia retomar a rotina ela ajuda esse cérebro a se organizar. Ele prepara o cérebro para os momentos. Então eu sei que eu vou estudar até aquela hora, eu sei que eu vou fazer tal atividade. Então a rotina dentro de casa, para os adultos, para as crianças, ela faz com que o cérebro novamente consiga prever o que está acontecendo dentro de casa, pelo menos, e economizar energia. E é algo bem importante, então, a gente selecionar e economizar essa energia. E aqui tem, né, outras dicas que vocês já têm ouvido, desde a atividade física, né, desse cuidado, a terapia online, tem outros, né, cuidados aí também para o cérebro. Mas o principal ponto, né, aqui é isso, em relação a gente precisa tentar deixar esse cérebro que não gosta, ele detesta a incerteza, o desconhecido. A gente precisa tentar dar o máximo de controle que a gente pode, nem que seja no nosso ambiente familiar. Bom, agora o que a gente vai... Deixa eu só tirar aqui. Como o nosso cérebro ele reage ao estresse. Então, a partir disso, tudo que eu falei, que o nosso cérebro, né, tá perdido com tudo isso que está acontecendo por não ter o padrão, ele pode começar a ficar estressado, né? E vamos tentar entender realmente pensando na parte, né, neuroanatômica. Então, assim, essa sirene, esse alarme tocando a todo momento, ele vai dar o que a gente chama de um alerta crônico. Então, mesmo dentro de casa, as pessoas estão alerta, num ambiente 100% seguro, tudo com álcool, as pessoas estão em alerta. Então, é um alerta crônico. Ela não para de ficar alerta. E por um longo período, aí já são quase 200 dias, né, de tudo isso que está acontecendo, e esse alarme, ele tá tocando a todo tempo na mente. E por que, né, é bem importante isso?
isso a longo prazo, a médio e longo prazo, ele pode afetar o funcionamento do cérebro, né? Então, a forma que o cérebro funciona pode ser afetada por causa desse estresse. Esse estresse a longo prazo, né? Que muitas pessoas não estão conseguindo ter essa resiliência, interpretar as situações de uma forma mais positiva. Esse estresse a longo prazo pode trazer um problema no funcionamento do cérebro, né? Que isso é algo importante. Então, aqui a gente vai dar uma olhada. Então, o estresse crônico, né, que a gente está falando, ele aumenta o nível de cortisol. O que é o cortisol? Ele é um hormônio que quando as pessoas estão estressadas ou quando tem uma situação adversa, o cortisol, esse hormônio, ele vem em situações de estresse. Então, se eu vejo, né, um cachorro feroz, o que vai acontecer? O cortisol, ele aumenta a sua concentração e ele vai ajudar para que ou eu vou fugir desse cachorro, né, ou eu vou lutar com ele ali. Então, essa luta e fuga é quando aumenta o nível de cortisol, né? Então, eu consigo rapidamente pensar se eu vou lutar e fugir naquele momento. O estresse crônico, o estresse a longo prazo, essa sirene que está todo tempo tocando porque tem um ambiente desconhecido, algo que eu não estou conseguindo controlar na minha volta, ele aumenta a concentração do cortisol, né, por um longo período, porque eu sempre estou em estado de alerta. O que acontece, né, dentro desse processo? Pode gerar aí demências a longo prazo, há uma tendência, né, a que essas pessoas possam ter demência e depressão, né? Então pode acontecer por causa desse nível aumentado do cortisol. Também pode gerar, ele ficou gerar morte neuronal, né? Então, assim, para a gente entender, eu coloquei o desenho aqui do lado do nosso cérebro, ele tá cortado, como a gente fala que é de uma forma sagital, que é bem aqui no meio, então, se corta o cérebro no meio e vai abrir, bem, a gente olha esse lado. Então, temos todo o nosso córtex e bem no meio, que essas estruturas, né, que estão ali em colorido na imagem, essas estruturas, elas são bem importantes, né? E essas que a gente vai falar agora. Então, é ali que há essa morte neuronal. Então, assim, em verde, no desenho, nós temos o que a gente chama de amígdala, né? Não é a amígdala quando as pessoas falam que tiram a amígdala, né? É uma amígdala que fica dentro do cérebro, bem diferente. Então, essa estrutura verdinha, ela é esse alarme que a gente está falando, né, agora. Então, esse alarme vermelho, quando eu tenho uma situação estresse, a amígdala ela começa a acionar. Aqueles neurônios que estão ali, eles começam a trabalhar e a amígdala que vai falar. Então, ela vem um estímulo externo que vai para o tálamo, que é uma outra região, e que manda para a amígdala. E a amígdala aciona e ela vai falar, olha, tem alguma coisa errada, né? Só que a amígdala tem conexões com outras estruturas e ela vai fazer com circuitos cerebrais, com que outras estruturas cerebrais comecem a trabalhar. Então, ela aciona outras estruturas aí cerebrais, mas ela que seria a parte do cérebro, né, que vai acionar a todo momento esse estresse. Do lado aqui, nós temos o hipocampo, que está em rosa, né, ali do ladinho. O que é o hipocampo? O hipocampo é uma região que faz a gente, é importante para a memória. Então, a gente adquirir memórias novas, é o hipocampo que é responsável, né? Tanto quando a gente pensa no Alzheimer, há uma atrofia, muitas vezes aqui no hipocampo, né? Então, ele fica com uma atrofia. O que acontece? É uma morte dos neurônios, então ele atrofia porque está tendo menos neurônios ali. Então, o hipocampo sempre a gente pensa em relação à aquisição da memória. E nesse período que a gente está falando de estresse, a amígdala vai acionar, o hipocampo, ele memoriza aquela situação perigosa. Ele vai falar, ó, andar sem máscara na rua é perigoso. Ele memorizou essa situação perigosa. Não utilizar o álcool gel é perigoso, então ele vai memorizando todas as informações em relação ao perigo de todas essas situações. Mas nós temos uma outra estrutura, né, que é bem importante, que é esse córtex que está em volta, né, dessas estruturas coloridinhas ali. O córtex,
o que que ele bem na parte aqui na parte da frente, né? Se vocês olharem, não sei se vocês estão conseguindo ver a minha flechinha, mas bem nessa parte aqui da frente, né? O que que ele vai fazer? Né, que ele é responsável nesse processo que a gente está falando desse estresse. Ele vai fazer uma autorregulação emocional. E essa autorregulação emocional vai ser muito importante. É como se essa parte do cérebro, né, ela falasse para mim, peraí, você está exagerando, você está em casa, não precisa ficar em estado de alerta. Então, ela faz esse processo, ela vai conversar, né, com a amígdala, falando isso, que ok, tá tudo bem, ela vai regulando esse processo da amígdala. Então, ela é muito importante nesse sistema. Então, quando a gente pensa nesse estresse, né, estruturas básicas aí para pensar, a amígdala, que aciona o hipocampo relacionado a essas informações perigosas, e aqui o córtex pré-frontal, a parte da frente, que vai regular tudo isso, né? Vai nos ajudar a lidar com esse estresse de uma forma positiva, a ponto que isso não atrapalhe no nosso cotidiano e na nossa vida. Então, nós precisamos, né, dessa estrutura frontal aqui para poder lidar com todo esse estresse de uma forma aí que seja saudável, né? E eu ia falar em relação à morte neuronal, né? O que está acontecendo? Há uma morte neuronal quando o estresse é a longo prazo dessas estruturas aqui que a gente falou, dessas 3 estruturas, né? Então, isso é muito importante, né? Porque essas estruturas vão tendo, os neurônios que estão ali, eles vão morrendo por causa de um estresse a longo prazo. Então, a gente pensar na neuroanatomia, né, em relação a todo esse estresse, é isso que vai acontecendo. Por isso que é importante a gente pensar como que está a saúde dessa família, como que está esse sistema, né, individuais de cada um, esse estado de alerta o tempo todo. Tudo isso a gente precisa investigar em relação ao nosso paciente, né, pensando que está afetando a família, a dinâmica psicológica e a questão neuronal também está sendo afetada a longo prazo. Então, esse daqui é um estudo, só para colocar aqui para vocês, né, que no desenho ali dá para ver bem a parte pré-frontal ali na frente. Esse estudo ele vai falar, né, de estudo já lá de trás, que fala que o estresse a longo prazo afeta negativamente o córtex pré-frontal, diminuindo, entre outras coisas, a nossa capacidade de se autorregular emocionalmente. Né? Então, o que, que ele está falando aqui? Que a longo prazo, o estresse, a gente não consegue mais se autorregular. Fala, olha, isso é um alarme falso. Né? Quem faz essa autorregulação pode ficar prejudicado com muito se tiver um estresse a longo prazo. Eu achei, né, bem interessante esse estudo falando isso. Bom, para a gente, né, tá chegando já no final, o último slide. Então, assim, agora, como que o isolamento social veio para afetar o cérebro, né? O isolamento, ele afeta o cérebro também por quê? O nosso cérebro, por natureza, ele é um órgão que ele precisa das interações sociais, né? Então, ele precisa estar precisa que tenha essa dinâmica, né, social com outras pessoas. O que acontece? Como que funciona? Vamos pensar o nosso cérebro, né? Nós temos vários neurônios, que um neurônio ele fica se comunicando com outro, que se comunica com outro, com outro, com outro. Esse bate-papo, né, entre os neurônios é que vão fazer com que haja o processamento das informações. Então, as informações são processadas a partir dessa comunicação entre os neurônios através do neurotransmissores. Então, a gente processa informação por aí. E nós precisamos ter vários estímulos para que essas informações, para que esse bate-papo ocorra, né, cada vez mais e sempre seja dinâmico, né? Vamos usar essa analogia. E o que acontece? Existem vários estímulos que vão fazer com que haja essa comunicação entre os neurônios. A leitura é um deles.
Mas o estímulo social é um dos estímulos muito importantes. Então, quando eu estou conversando, né, com uma pessoa, eu estou usando, preciso entender o que essa pessoa está falando, eu preciso entender a emoção dela, ver a expressão, né, tô trocando ideias, eu estou guardando, usando o meu hipocampo lá para receber informações novas. Então, a troca, quando eu estou fazendo trocas de informações, eu estou fazendo os meus neurônios se conversarem entre eles. Isso é um processo muito importante, né, para o cérebro. Por isso que ele precisa dessa interação toda, dessa interação social, para que ele seja estimulado, né? Então, quando a gente falou dos idosos, que os idosos, eles, por si só, já estão no ambiente que tem pouco estímulo social, porque eles não estão trabalhando, né? Então, assim, eles estão fazendo com que os neurônios deles não se comuniquem, por isso que precisa fazer atividades, às vezes continuar trabalhando, né? Ter outras coisas quando dá para fazer, para ter esse estímulo para os neurônios se comunicarem. E o que acontece? Quando a gente pensa no isolamento, ele gera algumas alterações neuroquímicas. Então, quando esse idoso, todos nós ficamos isolados, né, por um período muito tempo, a nossa química do nosso cérebro, ela começa a se alterar. Essa neuroquímica seria realmente esses neurotransmissores, né, que vão se comunicando entre um neurônio e outro, ela começa a ficar alterada por causa do isolamento social, né? Então, já há estudos falando sobre isso. A parte hormonal também começa a ter alterações por causa do isolamento. E o hipocampo, né, que é a estrutura que eu falei da memória, também pode ter alteração no hipocampo. Então, por isso que às vezes, quando as pessoas ficam muito isoladas por um período de tempo, elas não estão tendo esse estímulo, elas começam a esquecer as coisas, né? Esquecer o que vai fazer, o que foi falado, porque sim, pode ter alterações no hipocampo, que é responsável pela memória, né? Então, tudo isso eu estou colocando pensando assim, que sim, a gente precisa ter, né, esse afastamento, mas a gente precisa estar se conectando. E o que eu falo muito, né, para os meus pacientes, que para estar se relacionando hoje com as pessoas, a gente precisa ter um processo ativo. E o que eu vejo é que as pessoas, elas se acomodaram, né, nisso. Então, elas se acomodaram, porque elas não veem mais ninguém que, né, estão trabalhando em casa, então elas não chamam para conversar, para fazer um contato, né, online mesmo, tá conversando por uma videoconferência. Isso vai fazendo com que a gente esteja cada vez mais isolado e se acomodando com isso. A longo prazo, sim, pode ter consequências a nível, né, cerebral mesmo, quando, né, como foi falado aqui. Bom, era isso que eu queria, né, passar para vocês, dessa importância, né, desse cuidado com o cérebro, esse cuidado com a família em todo esse período. Então, realmente é um alerta para todos nós, no sentido de ter cuidado e a gente manter a nossa saúde, o nosso equilíbrio psicológico no meio, né, nisso tudo. Seria isso. E eu agradeço muito o IPTC, né, pelo convite, eu não falei no começo, mas muito obrigada, fiquei muito feliz de receber o convite. Oi, Mari. Ai, olá. Oi, obrigada, o IPTC que agradece, parabéns pela palestra, foi ótima. Não sei se eu tô vendo, acho que não tem nenhuma pergunta ali. Não sei se alguém tiver alguma pergunta, estou à disposição. Senão seria isso. Do Cristiano, que o que eu vejo trabalhar de maneira preventiva talvez o primeiro ponto é trabalhar como a comunicação, né? A comunicação, ela é a base da família. É como a dinâmica da família, ela passa, né? Muito
quase totalmente pela comunicação. Então, quando a gente trabalha a comunicação, entendendo como que cada membro está, né, de uma forma diferente, como que essa criança está abrindo espaço para ela falar, né, dando voz para cada membro, é uma forma preventiva, né, porque eles estão conseguindo elaborar, que é aquilo que eu falei no começo, elaborar aquela crise inicial, não ficar crônico, né, aquela crise, e depois fazendo a manutenção através dessa comunicação, para que não fique com sentimentos, né, cada um preso em relação à família e não dê mais conflitos familiares. Isso. Ele perguntou das questões que perpassam a ansiedade, né? Então, uma das coisas, a comunicação ajuda muito, porque ela diminui essa ansiedade, né? Ela diminui esse alarme que a gente falou. Outra questão depende, né, qual membro da família, mas a rotina, ela ajuda muito nesse processo da ansiedade, né? Então, como foi falado, a rotina ajuda a organizar a como a família, né, ela dá esse senso de segurança para todos. Então, fora ter uma rotina bem estruturada, saber o que vai acontecer, né, com cada membro, desde a questão de atividade física, né, mesmo dentro de casa, também é uma acomodação, mas ajuda muito a aliviar a ansiedade. Não sei se mais alguém tem alguma dúvida.